Levítico capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: Toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: Tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocausto. Bom, aqui nós vimos já no primeiro versículo, né, que fala sobre oitavo. Oitavo no hebraico é shmini, né? Se você quiser anotar aí, então, né, no hebraico, o número 8 é o shmini, né? Shmini, 8 em hebraico, então, que significa ou é associado à redenção. E como falar em redenção, associa também-se ao número de Yeshua, né? Então, número 8 é considerado, né, pelos judeus como o número de Yeshua. O sacerdote ele só assumia suas funções após os 30 anos de idade. Até os 20 ele estudava e dos 20 aos 30 ele ficava se preparando e auxiliando ali no templo, auxiliando os sacerdotes. Então ele ficava dos 20 aos 30 se preparando. É interessante aqui, eu quero abrir um parênteses, que muitas vezes nós vemos pessoas que não querem estar se preparando, né? Se preparar para esta obra do Senhor. E a gente vê que lá no começo já era bom que se tivesse, o povo fazia essa preparação. A pessoa às vezes quer se converter hoje e já está fazendo amanhã. Não que Deus não possa usar essa pessoa, mas eu estou falando em termos de ser sacerdote, em fazer as coisas no templo. Claro que você, para pregar, você não precisa de um púlpito. O maior púlpito está na rua, né? São as pessoas que realmente necessitam ouvir a palavra de Deus, que não conhecem ao Senhor. Mas a gente vê aqui o preparo. E há muitas pessoas que às vezes chegam para mim e dizem: pastor, mas eu não preciso me preparar porque eu já estou preparado. E aí você pergunta: mas quantos cursos você já fez? Quantos livros você já leu? Você já leu a Bíblia inteira? E às vezes eles nunca leram a Bíblia inteira e se acham já preparados para fazer a obra. Isso chega a ser irônico, né? Mas, voltando ao assunto aqui, então o sacerdote só assumia sua real função após os 30 anos de idade. Ficava então, né, dos 20 aos 30, ele ficava se preparando e até os 20 ele estudava e ele ficava ali auxiliando os sacerdotes. E Yeshua não foi diferente, né? O nosso Yeshua, Jesus, também não foi diferente, né? Até os 30 anos ele ficou se preparando e a gente vê que ele, depois dos 30, é que começou a exercer a sua função sacerdotal. Ao 8º dia, depois dos 7 de preparação, é que o sacerdote, o Kehuná, ou seja, o sacerdócio oficial, se você quiser anotar então, o Kehuná, né, que significa sacerdócio oficial. Então, só depois disso é que ele fazia tais serviços. Apesar de ser o 8º, se tornou o primeiro, pois foi no primeiro dia de semana, o Yom Rishon, que era no domingo, foi o primeiro dia do ano, que era de Nissan, foi o primeiro dia da glória de Adonai no Mishkan, foi o primeiro dia do sacerdócio Kehuná. Até os dias de hoje, em Israel, existem sacerdotes levitas esperando pela construção do 3º templo. E existem placas até em Israel que falam, né, se caso algum bicho, alguém morreu ali, né, em tal lugar que foi atropelado, alguma coisa. Então existem placas em Jerusalém anunciando que o sacerdote não deveria passar por ali. Por quê? Porque ali haveria morrido alguém. Então eles tinham esse cuidado, eles têm esse cuidado até os dias de hoje. E um boi e um carneiro por oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá.
Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo. Os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar. E o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar, e lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou por oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo. E os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda, e o que cobre as entranhas, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. E saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Bom, aqui então nós vimos, né, toda essa parte onde aí estava mostrando como eram feitos sacrifícios, algumas das ordenanças do Senhor, né? O sacerdote não podia tocar em nada morto e por isso, como eu falei, as placas existem ainda em Jerusalém. Eu quero encerrar esse capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.